Seja bem-vindo, você do primeiro ano. Olha só, de repente, né? Você não conseguiu aquela avaliação na primeira chamada? Não tem problema. Vamos agora fazer uma nova revisão para assim você garantir a sua aprovação nesta avaliação de recuperação. Vamos lá então? Olha. Então, aqui nós vamos revisar sobre a evolução dos modelos atômicos, nós vamos revisar sobre o átomo e suas partículas e a distribuição eletrônica, né? Além da tabela periódica. E aí? A evolução dos modelos atômicos. Você lembra lá, ó, modelo de Dalton, modelo de Thomson, Rutherford, Bohr e Sommerfeld. E aí, com relação às primeiras ideias sobre os átomos, nós vimos que os cientistas Leucipo e Demócrito foram filósofos gregos que viveram entre os séculos 4 e 5 a.C. e propuseram uma teoria que se referia à natureza do átomo. Sendo assim, eles acreditavam que o universo era constituído por partículas indivisíveis, o qual denominaram de átomo. Em grego, significava indivisível, quer dizer, não, tomo, divisível. Então, daí atribuíram a palavra átomo como sendo uma partícula indivisível. E aí, na sequência, essa teoria filosófica ficou conhecida como atomismo. Fala em atomismo, lembrem dos estudos de Leucipo e Demócrito, tá? Onde eles fizeram estudos sobre a constituição das partículas indivisíveis que denominaram de átomo. Assim, aqui, mais ou menos, a ilustração deles, pensando, né? Cada um pensando mais cientificamente e tirando sua conclusão, escrevendo, né, sobre a constituição da matéria. Com relação aos modelos atômicos de cada cientista, nós tivemos a evolução, né, de forma bem sequenciada, anos após anos, o modelo atômico de Dalton, onde dizia toda a matéria é formada por átomos, que são partículas esféricas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. O modelo atômico de Thomson dizia o seguinte: o átomo é uma esfera de carga elétrica positiva, não maciça, incrustada de elétrons, partículas negativas, de modo que sua carga total é zero. E aí, o terceiro modelo chama-se o modelo planetário, né, forma de planeta, onde foi atribuído por Rutherford. E ele dizia que o átomo não é maciço. Sua maior massa se encontra em uma pequena região, que é o núcleo, e na área ao redor do núcleo estão os elétrons. No núcleo se encontram os prótons e se encontram os nêutrons. E aí o modelo atômico de Rutherford e Bohr, exatamente aí, ó, o que ele dizia, que no núcleo estão as partículas positivas, né, prótons e nêutrons, e os elétrons estariam na parte periférica, na parte externa. E aí essa eletrosfera ela subdividia em 7 camadas eletrônicas. Camada K, L, M, N, O e P, Q, que depois atribuímos como sendo nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, 6 e 7, respectivamente. Para você memorizar mais ainda e aprofundar um pouquinho, fazer o pensamento funcionar um pouquinho mais, vamos agora a hora de recuperar, né? Vamos verificar. E aí, alguma dúvida? Nessa questão de número 1, nós temos o seguinte. Olha lá. Associe as afirmações a seus respectivos responsáveis, quer dizer, aqueles cientistas que nós vimos, né? 1. O átomo não é divisível e a matéria possui propriedades elétricas. Lá em 1897. Então, de quem seria essa teoria, né? 2. O átomo é uma esfera maciça. 1808, quer dizer, antes de 1897. 3. O átomo é formado por 2 regiões denominadas núcleo e eletrosfera. E aí? A quem atribuiria? Será que você marcaria a letra A,
letra B, letra C, letra D ou letra E. Então, olha só, se você assinalou a letra B, é porque a afirmativa 1, o átomo não é indivisível, a matéria possui propriedades esféricas, elétricas. Então, a descoberta do elétron veio através de Thomson, né? Que é o pudim de passas, né? Digamos assim. 2, o átomo é esfera maciça, Dalton, e, consequentemente, aquela que tem um núcleo e a eletrosfera com as subcamadas, ali foi por Rutherford. E aí a letra B, a alternativa correta. Então, a letra B é exatamente a sua alternativa. Lá da aula 18.1, nós vimos o átomo e suas partículas, né? Onde nós vimos o número atômico, o número de massa, elemento químico, isótopo, estrutura atômica, etc. Com relação a isso, só relembrando, nós vimos que o número atômico é o número de prótons presente no núcleo de um átomo, ou seja, um número que identifica um átomo e corresponde ao número de prótons. A massa atômica é a soma do número de prótons e de nêutrons que se encontra no núcleo do átomo. O número de massa pode ser expresso matematicamente da seguinte maneira: massa atômica igual ao número atômico mais o número de nêutrons, ou seja, o número de prótons mais nêutrons. Representando, aí nós temos o símbolo do elemento químico, o número acima corresponde à massa atômica e embaixo o seu número atômico. Tá joia? Para isso, agora, os isótopos são o quê? Conjunto de átomos que tem o mesmo número de prótons, diferente número de massa atômica, quer dizer, diferente massa atômica e de nêutrons. Isóbaros, átomos que possuem o mesmo número de massa e trata-se de elementos químicos diferentes, uma vez que não possuem o mesmo número de prótons. Consequentemente, não possuem também o número de nêutrons iguais, são diferentes. Igualmente, só a massa atômica que são iguais. Isótopo, mesmo número de nêutrons, diferente massa atômica e prótons. E os isoelétrons? Os eletrônicos, isoeletrônicos, átomos e íons, que apresentam mesmo número de elétrons. Quando isso acontecer, dizemos que eles são isoeletrônicos. Quanto à eletrosfera, nós vimos que trata-se da camada externa, da parte externa do átomo, né? Fora do núcleo. O próton e o elétron possuem cargas elétricas que têm a mesma intensidade. Porém, os sinais são opostos. E aí, por isso que eles se anulam mutuamente. Quer dizer, o próton são cargas positivas, os elétrons são cargas negativas. E o número de prótons de um átomo é uma característica que não se modifica durante as reações químicas. Então, os elétrons podem ser doados, os elétrons podem ser ganhos, né, transformando-se em íons, mas o número de prótons permanece inalterado, ou seja, o número atômico também não se altera. Todo átomo possui o mesmo número de prótons e de elétrons, né? Desde que seja o átomo neutro, não em forma de íon. Então, o número de prótons são iguais ao número de elétrons. E aí, por isso que ele é conhecido como eletricamente neutro, tá certo? Quanto a isso, olha só, na expressão, nós podemos atribuir que o número atômico de um átomo corresponde ao seu número de prótons, que também é igual ao número de elétrons, desde que esse seja um átomo eletricamente neutro. Para isso, nos conteúdos que revisamos nessa aula, digamos, é hora de recuperar, vamos verificar. E você, será que tem alguma dúvida? Essa questão é a questão de número 2, porque corresponde a essa aula 18, né, que nós acabamos de revisar. E aí, o enunciado diz o seguinte: o átomo de um elemento químico possui 83 prótons, possui 83 elétrons, 123,6 nêutrons. Qual, respectivamente, será o número atômico desse átomo e a massa atômica e o número de massa dele? Vocês viram o que é massa atômica, né? Massa atômica é a soma de quê? De próton com nêutrons. Então, os elétrons, eles não fazem parte da massa atômica.
eles estão lá na eletrosfera e correspondem ao número de prótons. Tudo bem, eles são negativos, os prótons são positivos. E aí a letra A, para dizer o número atômico e o número de massa desse átomo, seria 83 e 29, letra B, 83 e 43, letra C, 83 e 83, D, 209 e 83, letra E, 43 e 83. Então, olha só, se você assinalou a letra A, é porque, consequentemente, você sabe que a massa atômica é igual a prótons mais nêutrons. Então, você tem lá 83. E quanto é que você tinha de nêutron? 126. Então, olha aí, o número atômico é exatamente 83. E a massa atômica, 209. Só para você entender que o número de elétrons ele não contribui para o cálculo da massa atômica. Vamos verificar mais uma aula aqui agora, meu aluno? Vamos lá. E aí sim, o comentário é esse, que o número atômico é igual ao número de prótons. Já o número de massa atômica é a soma dos dois. Por isso, 209 é a sua massa atômica. Nesta aula 20.1, vamos revisar um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, quando você utilizou o diagrama de Linus Pauling, você utilizou elétrons mais energético e também de valência. Na distribuição eletrônica, refere-se ao modo como os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo do átomo de um elemento químico. E seguindo o modelo atômico de Rutherford, os átomos dos elementos conhecidos possuem, no máximo, 7 camadas eletrônicas ou níveis de energia. E aí nós temos o quê? 7 camadas eletrônicas da eletrosfera, ou 7 níveis, e que a capacidade máxima de elétron em cada um é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2. Quer dizer, e assim você pode fazer a distribuição eletrônica. Aqui é o diagrama de Linus Pauling, né, que ela respeita a ordem crescente de energia. Então, você tem os subníveis S, P, D e F, S, 2 elétrons, P, 6, D, 10 e F, 14, mas você tem que seguir essas setas para você distribuir primeiro em subníveis e depois agrupar em camadas ou níveis, né? Lembrando que o nível 1 é camada K, 2 é L, 3 é M, 4 é N, 5, olha aí, O, 6 é P, 7 é Q. Então, primeiro faz a distribuição eletrônica em subníveis, depois agrupe em níveis ou camadas eletrônicas. E aí, os elétrons mais energéticos de valência. O que é que significa isso? É que a distribuição de elétrons no átomo deve ser feita necessariamente na ordem de energia que é indicada pelas setas no diagrama, conforme eu falei. A distribuição eletrônica em ordem energética termina com os elétrons mais energéticos do átomo no estado fundamental. E o nível de energia mais externo de um átomo no estado fundamental é o que chamamos camada de valência, quer dizer, a última camada é o que chamamos camada de valência. Vamos agora revisar um pouquinho, exercitar. É hora de recuperar e vamos verificar alguma dúvida com relação ao que aprendemos nessa aula. Na questão de número 3, ao se realizar a distribuição eletrônica do titânio, ele possui o número atômico 22. Descobre que seu nível mais energético e os elétrons distribuídos nele são dados por... Olha aí, então. Será que é 3P3, 3P5, 4S2, 3D2 ou 4P6? E aí, qual a resposta correta para essa questão? Olha aí, se você chegou em 3D2, parabéns, hein? Porque você está recuperando satisfatoriamente bem. Vamos lá no comentário? É que quando você faz a distribuição eletrônica, na ordem energética, pelo diagrama de Linus Pauling, então olha aí, um S2, camada K, 2S2, camada L, 3S2, 3P6 e 3D, isso aqui todos correspondem a quê? A camada M. E 4S2, quer dizer, os elétrons de 4S2, o subnível 4S2, têm menos energia do que os elétrons da 3D2. Então, não esqueçam, ao fazer a distribuição eletrônica, siga exatamente o diagrama
de Linus Pauling, que refere-se à ordem crescente de energia dos elétrons, tá bom? Nessa aula 22.1, convidamos você para revisar um pouquinho sobre tabela periódica, né? Onde nós vamos ver a estrutura da tabela periódica atual, a classificação moderna dos elementos químicos e as informações na tabela periódica. Vamos lá? Aqui nós temos que, na tabela periódica, os elementos químicos estão organizados na ordem crescente de número atômico e constituem o quê? Períodos, que são as linhas horizontais, em número de 7. Lá, os elementos químicos estão organizados em 7 linhas horizontais. Os períodos indicam exatamente a quantidade de orbitais eletrônicos que são preenchidos em cada átomo dos elementos. Com relação às linhas verticais, chamamos de grupo, e são em número de 18. Esses elementos são organizados em 18 linhas verticais. Os elementos de um mesmo grupo possuem a mesma quantidade de elétrons no último orbital eletrônico, e, em razão disso, suas propriedades são semelhantes, ok? Então, é assim que se organiza os elementos químicos numa tabela periódica. E aqui nós temos a estrutura, 18 linhas verticais, que são o quê? As famílias. Porém, nós temos do grupo A, com os elementos representativos, e temos B, elemento de transição. É transição externa. Lembrando que os elementos de transição interna, a série do lantanídeo, estão aqui, ó, no grupo 3, B, sexto período. E a série dos actinídeos, que são elementos de transição interna também, porque começa com actínio no grupo 3B, sétimo período, tá bom? Então, por isso que lantanídeo em homenagem ao lantânio e actinídeo em homenagem ao actínio. Ainda assim, a classificação moderna dos elementos, nós temos os metais, representa a maioria dos elementos químicos, não metais, os ametais, que apresentam 10% do total dos elementos químicos, os gases nobres, que são elementos químicos que apresentam a tendência mínima de se combinar com outros elementos, eles não precisam, porque eles já são nobres, na temperatura ambiente, já estão na fase gasosa. E o hidrogênio, ele não apresenta características que enquadrem em nenhum dos grupos. Por quê? O que ele faz dele é ser único, por isso ele está lá na família 1A, né? Porque só tem um elétron. O número atômico dele é 1. Então, o primeiro dos elementos químicos é o hidrogênio, né? E aí, agora, vamos aqui para essa questão de número 4. Assinale a alternativa em que o elemento químico, cuja configuração eletrônica, na ordem crescente de energia, último, é 4s2, 3d3. E assim sendo, será que esse elemento químico, olha aí, ele se encontra lá no grupo 3, segundo período, no grupo 14, segundo período, no grupo 14, quinto período, no grupo 5, quarto período, ou grupo 15, terceiro período. Então, conforme vocês revisaram, lembrando que quando termina em D, o elemento químico ele é de transição externa, né? Quando termina em F, transição interna. Quando termina em S, ele é um elemento representativo. Então, olha aí, sendo assim, olha aí, a alternativa onde ele está, a configuração dele é porque ele está no grupo 5, porém está no quarto período. Olha aí, ó. Qual é o número maior aqui? 4, quarto nível. Então, ele está no quarto período, e aí, 5 grupos é a localização dele, tá joia? E aí, meu caro aluno, esperando ter contribuído com você, o elemento pertence ao grupo 5, pois a soma dos elétrons mais externos igual a 5. E ocupa o quarto período, pois o quarta camadas eletrônicas, que indica pelo subnível D. Assim sendo, é a maneira de você ter revisado aqui os conteúdos dessas aulas, que os quais serão atribuídos
na tua avaliação de recuperação. E para isso, desejamos boa sorte, ok? E lembrando, ó, você seja bem-vindo nas aulas da unidade 3, tá bom? Um grande abraço.